Olá, pessoal! Muito bem-vindos a mais uma aula do bloco da dermatologia. Hoje nós vamos aprender a semiologia dermatológica e as lesões elementares. Gente, eu considero essa aula como a mais importante do nosso bloco da dermatologia. Então, vamos lá. Inicialmente, eu vou falar sobre como fazer uma consulta dermatológica bem feita, com a semiologia e com os exames subsidiários, e depois vou comentar sobre as lesões elementares. Vamos lá, então? Bom, como em qualquer consulta médica, nós vamos iniciar com a anamnese. Aqui na dermatologia, a anamnese ela é mais direcionada para a queixa do paciente. Então, obviamente, vamos fazer questionamentos gerais sobre identificação, antecedentes patológicos, medicações em uso, porém, vamos focar mais nas perguntas direcionadas à queixa do paciente, tá bom? Logo depois, vamos partir para o exame físico, que também inicialmente vai ser geral e depois direcionado. No geral, nós vamos ver o paciente como um todo, suas mucosas, estado geral, nutricional, vamos palpar os linfonodos, certo? E a partir daí passamos para o exame físico direcionado, que consiste em 4 etapas. Inicialmente, vamos fazer a inspeção da lesão, de preferência com uma boa luz natural. Depois, nós vamos fazer a palpação da lesão. Sempre aqui nós temos que palpar a lesão. Se nós suspeitamos de ser uma doença infecto-contagiosa, nós utilizamos a luva. Porém, não podemos deixar de palpar as lesões. Vamos fazer a digitopressão, que é uma leve pressão sobre a lesão, apenas para cessar transitoriamente o fluxo sanguíneo, a fim de observarmos se a lesão some ou se ela continua. E, por fim, vamos fazer uma compressão do local para ver se tem edema, certo? Depois, nós vamos fazer a dermatoscopia. Esse exame ele é feito apenas por dermatologistas com um aparelho especial, chamado de dermatoscópio. Ele amplia a imagem em várias vezes e muitas vezes nós já conseguimos dar o diagnóstico nessa etapa, sem precisar de outros exames. Porém, algumas doenças específicas necessitam de exames especiais, como, por exemplo, a vitropressão. Nós utilizamos um vidro, de preferência aquela lâmina que nós utilizamos no microscópio, certo? E fazemos uma leve compressão da lesão, apenas para cessar transitoriamente o fluxo sanguíneo e observarmos se a lesão some ou se ela continua. Aqui é muito importante para nos ajudar no diagnóstico diferencial de algumas doenças. Nós temos também o sinal de Nikolsky, utilizado nas doenças bolhosas. Nós já vimos na aula anterior. Então, nós fazemos uma tração leve da pele, certo? Nas áreas bolhosas ou adjacentes, e a pele descola. Temos também o sinal de Zilleri, utilizado na ptiríase versicolor, também chamada de pano branco, em que nós fazemos uma leve tração da pele nas bordas da lesão e nós vemos que ela tem uma descamação furfurácea, parecendo um farelinho branco. Outro teste também utilizado na nossa prática é o teste da vela com o sinal do orvalho sangrante, utilizado nas nossas suspeitas de psoríase. Então, quando nós temos essas placas avermelhadas com a superfície descamativa, nós pegamos um bisturi ou uma cureta e fazemos a descamação superficial. A escama sai em formato, como nós chamamos de sinal da vela, parece uma vela, e na sua base brotam algumas gotinhas de sangue, que é o sinal do orvalho sangrante. Agora nós vamos ver as famosas lesões elementares. Pessoal, não dá para sair dessa aula sem saber as lesões elementares. Não dá para estudar dermatologia sem saber as lesões elementares. Então, vamos começar com as lesões em que há apenas modificação da cor. Gente, quando nós vemos uma lesão e palpamos, essas lesões elas não têm nenhuma alteração de relevo, nem de textura, são apenas manchas, alterações de cor, tá? Podem ser chamadas de manchas ou máculas. Vou começar falando das pigmentares, em que há depósito de pigmentos, ou ausência dos mesmos. Como, por exemplo, nós temos as manchas hipocrômicas, por redução de pigmento, e as manchas acrômicas, por ausência total de pigmento, como, por exemplo, no vitiligo. Nós temos também as manchas hipercrômicas, marrons, por depósito de melanina, como é o caso aqui da mancha café com leite, mas também das nossas efélides, as sardinhas e também os nevos cutâneos.
Como exemplo, nós também podemos ter depósitos de outros pigmentos. Aqui eu trouxe um exemplo da mancha mongólica, presente em grande parte dos recém-nascidos, que é a mancha hipercrômica azul. Nós podemos também ter manchas vasculossanguíneas, decorrentes, por exemplo, de vasodilatação, como é o caso do eritema. Nós temos alguns exemplos, como aqui o exantema, também chamado de rash, tá? Ele pode ser morbiliforme, também chamado de rubéoliforme, presente nas doenças sarampo e rubéola, ou escarlatiniforme, presente na doença escarlatina. E qual a diferença entre eles? No morbiliforme, há áreas de pele sã entremeadas com o rash. No escarlatiniforme, não há essas áreas de pele sã. O rash ele é mais contínuo, tá bom? Geralmente ele é transitório, agudo, dessas doenças exantemáticas ou então de alguma farmacodermia. Quando o eritema ele ocorre na mucosa, ele é chamado de enantema. E aqui um outro exemplo de eritema, que é o eritema figurado. Ele forma figuras, pois suas margens são bem delimitadas e mais eritematosas do que o centro. Aqui, por exemplo, é o eritema marginado, comum na febre reumática. O que mais que nós temos de lesões de manchas ou máculas? Nós temos as teleangiectasias, que são essas dilatações de capilares, presentes, por exemplo, na insuficiência hepática, que nós temos aqueles spiders vasculares no tórax, em formato radial de aranhas, né? E aqui um outro exemplo, que é a mancha angiomatosa, que se dá por uma hiperproliferação vascular. Por fim, nós temos as púrpuras, que são devido ao extravasamento de sangue para o espaço extravascular. Quando for menor do que 1 centímetro, nós chamamos de petequias. Quando forem maiores do que 1 centímetro, nós chamamos de equimose, tá? Então, lembrar que equimose é a mesma coisa que petequia, porém maior do que 1 centímetro, tá? Aqui, nas petequias, nós sempre fazemos o teste da vitropressão, porque se for devido a uma vasculite, a lesão vai sumir. Se for devido a uma plaquetopenia, a lesão não vai sumir. Então, a vitropressão já nos ajuda a fazer um diagnóstico diferencial aqui nesses casos. Tá bom? Vamos para as lesões sólidas agora. A depender do tamanho, elas também são chamadas de nomes diferentes. Então, menores do que 1 centímetro são as pápulas. Entre 1 a 3 centímetros, nós temos os nódulos. Aqui, por exemplo, nós temos o eritema nodoso, comum na febre reumática. Por que ele tem esse nome? Porque ao olharmos a pele do paciente, parece um eritema, uma mancha. Porém, quando fazemos a palpação, nós percebemos que tem um conteúdo, tem um volume. Então, na verdade, é uma formação sólida, é um nódulo. E temos também a tumoração, quando for maior do que 3 centímetros. Temos também as placas. Trouxe 2 exemplos para a gente ver. Aqui nós temos uma placa urticariforme, ela é eritematosa, com o centro um pouco mais pálido, edematosa e bastante pruriginosa, característica da urticária. Aqui nós temos outra placa, eritematosa, de base, com essa superfície descamativa esbranquiçada, e que se nós fizermos o sinal da vela e do orvalho sangrante, ele provavelmente será positivo, pois se trata de uma psoríase. Nós temos também a goma, tá? Que é esse nódulo com o centro ulcerado, necrótico, que pode extravasar algumas substâncias. Aqui a gente observa que a lesão segue um trajeto linfático e se trata da esporotricose. O que mais que nós temos? Nós temos as vegetações, que podem ser secas, como no caso das verrugas vulgares, ou podem ser úmidas, como no caso dos condilomas. Importante a gente lembrar aqui que existe um mnemônico, chamado de PLECT. Sempre que nós temos lesões ulceradas e vegetantes, nós temos que lembrar desses diagnósticos diferenciais, principalmente no nosso país, que é endêmico para essas doenças. Então, paracoccidiodomicose, leishmaniose, esporotricose, cromomicose, carcinoma espinocelular e tuberculose entram nesses diagnósticos diferenciais que sempre temos que lembrar. Tá bom? Vamos agora para as formações de conteúdo líquido. Quando o conteúdo ele for transparente, translúcido e for menor do que 1 centímetro, nós temos as vesículas. Quando for maior do que 1 centímetro, nós temos as bolhas. As bolhas, elas podem ser intraepidérmicas, mais superficiais e com isso mais frágeis,
ou então mais profundas, que são as bolhas tensas, como é o caso dessa imagem. Quando o conteúdo for purulento e menor do que 1 centímetro, nós temos as pústulas, e quando for purulento maior do que 1 centímetro, nós temos o abscesso. O abscesso geralmente é infeccioso e vem com esses sinais flogísticos associados. Então, calor, rubor e esse eritema intenso, certo? Nós temos também os cistos, que são lesões encapsuladas de conteúdo líquido. E aqui, muito importante, nós temos o hematoma. Pessoal, nós temos que diferenciar o hematoma de equimose. É muito comum na prática médica haver confusão entre esses termos, tá? A equimose, ela é uma mancha, ou seja, ela é apenas extravasamento de sangue para o espaço extravascular. No hematoma, há a formação de uma coleção. Então, quando nós palpamos aquela área arroxeada, nós vemos que há relevo, que tem um conteúdo, certo? Essa é a diferença. E na unha, não vamos conseguir palpar relevo, porém na unha sempre se trata de hematoma, porque há uma coleção abaixo da unha, certo? Agora vamos falar sobre as lesões com alteração de espessura. Nós temos a ceratose, que pode ser generalizada, como no caso da ictiose. É uma genodermatose, ou seja, uma doença genética. A ceratose pode ser apenas palmo-plantar, ou então nós temos a queratose seborreica, que é um tumor benigno na nossa pele. Nós vemos também, olha só, pessoal, a liquenificação, que é essa lesão aqui. A pele fica mais espessada e a gente consegue ver bem aquele quadriculado, que é normal da nossa pele, mas ele fica mais acentuado sobre essa área. E se deve geralmente ao ato de coçar cronicamente. A pele vai ficando mais liquenificada. Nós temos também a esclerose, comum na doença esclerodermia. A pele vai ficando fibrosada, espessa. A gente não consegue fazer aquela prega natural da pele, não conseguimos. A mão fica assim, repuxada, o paciente não consegue nem abrir a mão. Se formam úlceras nas extremidades digitais do paciente, certo? É um quadro bem grave quando sistêmico. E nós temos a atrofia, por exemplo, quando um paciente usa muito corticoide sobre a pele. A pele vai ficando com esse aspecto de pergaminho, pode ficar com manchas hipocrômicas associadas. Tá bom? Sobre solução de continuidade na pele, o que nós temos? As lesões superficiais, traumáticas, que são as escoriações, quando, por exemplo, a gente cai da bicicleta e rala o joelho, aquele raladinho é uma escoriação, ou então quando a gente se coça muito, ali também é uma escoriação, bem superficial. E nós temos as lesões um pouco mais profundas, como a erosão, que é sinônimo de exulceração, que é mais superficial, derme superficial, e a ulceração, as úlceras, que podem atingir camadas bem profundas, até hipoderme, região muscular, inclusive. Tá? Nós temos também as fístulas, que são formações de trajetos entre duas áreas que não se comunicavam previamente, como, por exemplo, aqui na hidradenite supurativa das axilas. Nós temos também as fissuras, geralmente em áreas hiperqueratóticas, certo? Ocorrem essas rachaduras, que nós chamamos de fissuras. Temos também as lesões caducas, que, como o próprio nome já fala, são lesões que caem. Então, nós temos as escamas, decorrentes de descamação, tá? Aqui na imagem, nós temos uma descamação laminar de extremidades distais de dedos, certo? Presente em algumas doenças exantemáticas. É uma descamação laminar, mas nós já vimos que também tem a descamação furfurácea, aquela em farelo. Por exemplo, na ptiríase versicolor, o pano branco. E nós temos também as crostas, que nada mais são do que o ressecamento de algum exudato. Se o exudato for sanguíneo, as crostas vão ser hemáticas. Se o exudato ele é purulento, vão se formar essas crostas chamadas de melicéricas, em aspecto de mel, que são essas amareladas, comum, por exemplo, no impetigo. Para finalizar, vamos ver as lesões cicatriciais, tá? Que são por algum problema, algum dano no processo de cicatrização. Então, nós temos a atrofia, quando ocorre um processo de cicatrização ineficiente, ocorre pouca deposição de colágeno, a pele da cicatriz fica atrófica, ou seja, nós vemos as margens da lesão nessa altura e a cicatriz está mais profunda com a pele mais fina. Temos também
o excesso de deposição de colágeno na cicatriz hipertrófica, porém que respeita as margens da lesão. E nós temos os queloides, que também se devem ao excesso de deposição de colágeno, porém que não respeita as margens da lesão. Bom, para finalizar, eu deveria trazer aquele slide de pontos mais importantes da aula, porém, gente, essa aula ela é toda importante. Então, quando acabar, vai ler no livro, vai assistir a aula de novo, tem que saber tudo dessa aula. Então, eu trouxe apenas alguns exercícios de fixação para a gente retomar alguns pontos mais importantes, tá? Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos lesões de conteúdo líquido, pequenas, menores do que 1 centímetro, o conteúdo é translúcido, então nós chamamos de vesículas. Então, nós temos vesículas agrupadas sobre uma base eritematosa, que aqui no caso está respeitando um dermátomo e provavelmente é muito dolorosa. Se trata do herpes zoster. Aqui nós temos uma área de alopécia, uma área de queda de cabelo, e uma região concêntrica delimitada, certo? Uma base levemente eritematosa, com uma leve descamação fina, provavelmente muito pruriginosa, e deve se tratar da tinea capitis, que é um fungo que acomete o couro cabeludo. E, por fim, nós temos uma lesão ulcerada, única, de base eritematosa, em mucosa genital, provavelmente indolor, e se trata da famosa sífilis primária. Tá bom, gente? Aqui alguns livros, para quem quiser aprofundar a leitura no tema. E nos vemos na nossa próxima aula. Até mais!